Continuando aqui então com o nosso comando parede, eu vou selecionar novamente o comando. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades do tipo da parede. A gente viu aqui ó, que tem diversos tipos de parede, né? Eu poderia estar escolhendo aqui um outro, ó, e vou observar que essa parede é mais espessa do que aquela e que ela é composta por uma série de camadas. Eu vou trocar aqui, só para a gente entender isso melhor, eu vou trocar aqui o nível de detalhamento ó, de baixo para médio ou alto. Qualquer um dos dois vai dar o mesmo resultado aqui neste exemplo. Então, coloquei o alto. Repara que esta parede só tem um material, só tem uma camada. Esta outra já tem aqui, ó, pelo menos 4 materiais diferentes. Um de acabamento aqui, outro interno, um que poderia ser um isolamento acústico ou térmico, teria que ver na camada qual é a especificação desse material, e um outro material do lado de cá, né? Provavelmente uma alvenaria. Então, o que acontece? Essas paredes são compostas por diversas camadas, tá? E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, eu vou escolher um tipo qualquer de parede, pode ser qualquer um deles. Eu vou começar por um mais simples, para não ficar muito complicado, tá? E vou entrar na opção editar tipo. Antes de qualquer coisa, para a gente não perder as configurações desta parede que está aqui, desse genérico 140 alvenaria, eu vou duplicar esse tipo. Tá? Então nunca se esqueçam, vai fazer alguma alteração? Não altera direto não, você vai perder a configuração daquele tipo que está selecionado. Então eu vou duplicar e ele vai me pedir um nome, e aqui eu vou criar um novo tipo de parede, que é a que eu vou configurar agora. Eu vou chamá-la de alvenaria 15 centímetros. Então, estou criando um novo tipo, alvenaria 15 centímetros. Tá? Nós temos aqui diversos tipos de parâmetros, né, que a gente pode utilizar. Por enquanto, a gente vai ficar só com a construção e com o gráfico. Então, na construção, eu tenho a estrutura dessa parede, que são aquelas camadas que eu acabei de mostrar lá fora agora. Então, na estrutura, eu vou editar essa estrutura, e eu tenho aqui ó, uma tabelinha que, apesar de parecer complexa, ela é bem simples, bem fácil de trabalhar. Onde eu tenho aqui uma descrição, né, da minha estrutura total da parede, onde tem as camadas mais superiores, o lado externo, e as camadas mais inferiores, o lado interno. Por enquanto, essa parede só tem uma camada, que é uma camada de unidades de alvenaria de concreto, que tem 14 centímetros de espessura. Eu vou manter ela desse jeito mesmo, só que eu vou fazer aqui ó, uma troca desse material para um outro tipo de alvenaria. Depois a gente vai ver isso com mais calma, mas por enquanto, só para você ter uma ideia, clica aqui nessa reticências, ele vai abrir a janela de materiais, e dentro dessa janela de materiais eu posso escolher aqui um outro tipo de material. Eu vou pegar aqui ó, tijolo comum, logo aqui em cima. Tá? Então, tijolo comum, ok, troquei o meu material para tijolo comum, vou deixar ele aqui ó, com 11 centímetros. Então, 11 centímetros. Tá? E vou criar outras duas camadas. Vou criar uma camada de acabamento externo e uma camada de acabamento interno. Então, vou aqui clicar no botão inserir, ele inseriu uma nova camada, eu coloco essa camada acima, que é para ele ficar acima do limite do núcleo. Então, o núcleo é só o tijolo, acima do limite do núcleo eu tenho um outro material, que é o que eu estou criando aqui agora, uma nova camada. Então, nessa camada eu vou trocar a função dele, já não é mais estrutura, agora é um acabamento. Tá? Então, posso pegar aqui ó, acabamento mais externo, o 5, e posso também escolher um material. Então, eu vou clicar aqui, vou escolher um novo material aqui. Deixa eu ver se tem algum já interessante. Revestimento madeira, papelão, pode ser esse aqui mesmo, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, revestimento de madeira, papelão e ok. Então, já tenho um novo acabamento, revestimento. E aqui na espessura, eu vou dizer para ele que essa espessura aqui são 20 milímetros, ou seja, tem 2 centímetros de largura esse material. Vou criar mais uma camada abaixo, então inserir nova camada. Agora eu tenho que clicar aqui abaixo, que é para pegar essa camada que eu acabei de criar e jogar lá embaixo no lado interno, tá? E vou fazer as mesmas alterações. Então a função é acabamento
E o material eu vou escolher lá na minha biblioteca qual que é o novo material. Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Placa de gesso de parede, ótimo. Então placa de gesso de parede, ok. E vou colocar também os mesmos 20 milímetros. Pronto, já tem a minha estrutura toda da parede criada. Se você clicar nesse botãozinho aqui, ó, visualizar, ele vai mostrar aqui a composição da sua parede. Tá? Então ele tem o gesso embaixo, tem a alvenaria no centro e tem o papelão na parte superior. Vou apertar em OK. E ainda tem agora as opções de gráfico. Então aqui eu ainda posso reduzir essa visualização ou ampliar, né, caso eu queira ou não visualizar o modelo. E dentro do gráfico, esse gráfico aqui ele é utilizado quando eu tenho um nível de resolução baixo. Tá? Então quando ele está no baixo, que é esse que está aqui ativado, ele mostra só, aliás, a gente acabou de mudar ali, né? A gente passou para o alto aqui, ó. Então quando está no alto ele vai mostrar as camadas, como eu tenho aqui dessa parede. Se tiver tudo no baixo, se eu trocar aqui embaixo, passar para o baixo, aí ele vai assumir esta configuração aqui de dentro. Então eu vou pegar aqui, eu vou fazer uma troca. Eu vou colocar ele, por exemplo, com outro tipo de achura. Tá? Ó, fechar tudo aqui de novo, vou mostrar. Ó. Clico aqui na achura, reticências. Então eu vou trocar o tipo da achura, vou colocar aqui um preenchimento sólido. Ok. E vou trocar a cor desse preenchimento sólido para um cinza bem clarinho. Ok. Então está criado o meu novo tipo de parede, alvenaria de 15 centímetros. Então vou confirmar e já está selecionada a alvenaria 15 centímetros. Vou escolher aqui qual que é a minha linha de colocação da parede. Lembrando que o meu tipo tem dois acabamentos diferentes, um interno e um externo. Né? Então tem o papelão do lado externo e o gesso do lado interno. Se eu quiser colocar o gesso, né, pela face do gesso, eu vou escolher o interno. Se eu quiser colocar a partir da face do papelão, eu vou colocar a externa. Então vou colocar a partir do gesso. Ok. Deixa eu ver aqui o que é que eu vou criar. Eu vou colocar o gesso aqui, ó, fechando aqui esse ambiente, como se fosse, então estou colocando a partir do gesso, tá? Então o gesso é a minha linha tracejada. Se eu coloco ele nessa posição, o gesso fica virado para baixo. Se eu aperto espaço, o gesso agora fica virado para cima. Tá bom? Então você vai fazer a escolha da sua posição. Eu quero o gesso virado para cima e quero aqui agora o gesso virado para a esquerda. Então eu vou apertar espaço para o gesso ficar virado para o lado esquerdo. Ok. Vou cancelar aqui, abrir o 3D para visualizar e tenho aqui, ó, essa parede que eu acabei de criar, aonde tem o meu gesso virado para essas duas faces e o papelão virado para essas duas faces. Né? Poxa, não consigo visualizar isso, professor. Uma préviazinha aqui de alguns comandos que a gente ainda vai ver mais para frente. Mas a segunda opção aqui, ó, estilo visual, a gente pode trocar a maneira que eu quero visualizar esse elemento na tela. Eu vou colocar aqui realista para ele mostrar todos os meus materiais. Né? Olha lá que legal. Então agora o que acontece? Nós temos o papelão do lado externo, como eu falei, né? E o gesso do lado interno. Então tudo branquinho do lado interno. Ok? Assim é possível você escolher quais materiais você quer e qual a posição você quer colocar cada um deles. Eu vou voltar lá na planta, só para finalizar aqui o que nós havíamos mostrado na questão da configuração gráfica de representação. Eu tenho aqui o meu modo de nível, né, o nível de detalhe aqui, ó, alto. Eu vou trocá-lo para baixo e repara que agora o preenchimento dessa parede é aquele cinza clarinho que eu havia definido como achura de preenchimento sólido. Ok? Assim você pode criar então o seu tipo de parede do jeitinho que o seu projeto tem que ter.